Olá, aqui é Tati Canelhas, do Ministério Mulheres em Oração. Vamos dar continuidade à leitura do nosso livro A Força de Ser Mulher, de Lisa Bevery, áudio 19, e hoje é o último áudio deste capítulo. Vamos lá? Amor em crise. Quero contar esta próxima história dizendo que amo e respeito meu marido. Isso não significa que sempre vejamos as coisas do mesmo jeito. Em 23 anos de casamento, com certeza, batemos cabeça algumas vezes. Em algumas ocasiões, mais do que outras, as consequências foram muito sérias. Abro aqui nossa vida na esperança de que possamos aprender com os meus erros e evitar sérias consequências na sua vida ou casamento. John e eu somos pessoas intensas. Com certeza, isso tem seu lado bom, mas pode da mesma forma rapidamente descer ladeira abaixo. Pessoas intensas têm a tendência de sentir tudo em alto grau. Quando fomos confrontados com temas polêmicos, naturalmente ambos expressamos opiniões fortes. Pelo respeito que temos um pelo outro, sempre tivemos a política de debater as questões difíceis, primeiro em particular, antes de falarmos e darmos nossas opiniões em público. Seguindo essa rotina, no caso das reuniões do nosso ministério, John e eu debatemos a agenda primeiro em casa para evitar possíveis surpresas desagradáveis. Vimos que esta prática evita constrangimentos desnecessários e sentimentos feridos. Só que anos atrás, algo muito errado numa reunião. Devido a vários fatores, um projeto que fugia totalmente ao seu conhecimento foi levado a voto. Imediatamente me senti violada e traída, especialmente quando percebi que era a única pessoa que não tinha sido previamente avisada do assunto. Além disso, eu era a única mulher do grupo. Então parecia que eu tinha sido deixada fora do clube do Bolinha. Quando chegou a hora de votar, quase todos os membros votaram sim, mas eu dei meu enfático não. Na verdade, acho que até levantei a mão para enfatizar minha oposição. Não ia aceitar quietinha essa situação. O triste é que, até então, o ministério sempre votara de forma unânime, mas naquele momento eu não estava nem aí. Discordei. Se eu tinha liberdade para votar não, então não tinha liberdade para votar sim. A medida passou, mesmo sem meu voto, mas imaginei que tinha feito algo honrável, é claro, muito patriota. Como podemos imaginar, John encarou meu comportamento de maneira bem diferente. Depois da reunião, começamos uma discussão acirrada que não tivemos tempo de terminar com sucesso antes de John sair para fazer 2 viagens internacionais. A distância e o tempo não ajudavam em nada na resolução do conflito. Nós dois apenas ficamos mais firmes em nossas posições, defendendo-as veementemente. Eu me senti uma vítima e John sentiu que estava sendo desafiado e desrespeitado. Como estávamos emperrados no meio de algo tão intenso, nós dois continuamos juntos na munição para apoiar nossas posições individuais. Discutimos e falamos com todas as pessoas que achamos que poderiam nos ajudar, mas não havia sinal de solução algum à vista. Desesperada, orei. Deus, estamos numa crise. John não está sendo nada gentil. Pai, sei que o Senhor deve estar chateado com o comportamento dele. Afinal de contas, ele está agindo como um traidor para com a esposa da sua juventude. Quase todos os dias apresentava meu caso perante o pai. Mas quando finalmente fiquei quieta, ouvi sua voz falar comigo. Lisa, diga-me que sou suficiente para você. No início fiquei meio assustada. Se eu dissesse que Deus era suficiente, será que isso significa que John não ia mudar? Repeti as palavras como um eco. Pai,
tu és suficiente para mim. Então me encontrei repetindo a pergunta. Mas e John? Novamente ouvi. Diga-me que sou suficiente para você. Tu és suficiente para mim. No início, minha reação foi apenas em palavras. Palavras eu sabia que deveria pronunciar, mas palavras que eu senti vontade de dizer. Elas apenas me tornaram as únicas palavras que eu sabia dizer e que não me geravam problema. Se Deus era suficiente para mim, não precisava sair coletando opiniões de outras pessoas. Se Deus era suficiente para mim, não precisava me preocupar com todas as maneiras como achava que John não era suficiente. Se Deus era suficiente, então a decepção com as amizades já não importava nem determinava minhas capacidades de perdoar. Comecei a sussurrar essas palavras na escuridão do meu closet, no silêncio do meu carro e quando ia para a cama de noite. Então aconteceu algo. Deus não era mais suficiente. Já não era. Ele tinha se tornado mais do que suficiente para mim. Essa revelação começou a transparecer em meus louvores e logo superou minha necessidade de estar certa. Aceite a verdade e deixe a mentira. Quando Deus foi exaltado, minha postura de vida mudou e o amor inundou nosso casamento. A verdade é que nenhum marido é capaz de suprir todas as necessidades de sua esposa, nem de ser o agente de curar todas as suas feridas. Com certeza, seu marido a ama e encoraja. Os amigos a inspiram e trazem alegria só com a sua presença. Mas todos os relacionamentos humanos são reflexos limitados do amor perfeito de Deus. Deus é a nossa verdadeira fonte de alegria, contentamento e valor. Só Ele pode definir quem somos. Ninguém mais deveria ter este poder. Somente em Cristo podemos encontrar tudo o que estamos destinados a ser. É uma prática humana estranha, porém comum. Voltar a algo que foi uma fonte de dor em busca de cura. Infelizmente, isso que significa que muitas vezes nos colocamos numa posição de nos machucarmos de novo. Por exemplo, uma jovem que parece não conseguir agradar seu pai, cresce muitas vezes buscando a companhia de um homem que são difíceis de agradar. Ela espera que nesse processo de ganhar a aprovação desses homens, ela encontre, enfim, a cura pela rejeição de seu pai. Vítimas de abuso sexual frequentemente passam também a abusar ou se tornar promíscuo numa tentativa de recuperar o poder lhes foi roubado quando eram muito jovens. Não há cura verdadeira que possa ser alcançada nesses processos, mas a grande frequência, os seres humanos, em sua fragilidade, trocam a verdade pela mentira, a substância pela sombra, a vida pela morte. Leia Romanos 1, 25. Se de alguma forma trocarmos a verdade por uma mentira, então podemos com certeza decidir trocar mentiras pela verdade de Deus. Tudo começa quando dizermos a Deus, o Pai, que Ele é a verdade, que Ele é a nossa fonte de valor e mais do que suficiente para nós. Vamos orar? Pai Celeste, perdoe-me por acreditar na mentira de que eu podia encontrar vida e amor verdadeiro fora da Tua presença. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Espírito Santo, revela cada área em que troquei a verdade por uma mentira. Quero, Senhor, acima de tudo. Jesus, Tu és mais que suficiente para mim. Verdadeiramente o Senhor não é homem para que minta. O Senhor prometeu e manterá a sua palavra. Quero seu favor mais do que a popularidade perante a outros. Restaura um meio termo saudável à minha vida, ao passo em que renovo minha mente com o conhecimento de quem sou em Ti. Amém. Deus te abençoe.